Voltamos aqui na nossa conversa com o jornalista Beto Almeida e chamar o Sátiro Salles para nos trazer a informação sobre a discussão em relação ao preço dos combustíveis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu nessa quinta-feira uma reunião entre os governadores para discussão sobre o custo do ICMS que recai no litro da gasolina e no litro do diesel. Sátiro Salles. O descontrole dos preços dos combustíveis, que tem gerado desgastes ao governo do presidente Jair Bolsonaro, levou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, após reunião com secretários de Fazenda dos estados, a defender nesta quinta-feira o encontro com os governadores para debater o tema. Segundo Rodrigo Pacheco, os secretários sugeriram como possíveis soluções a necessidade de uma reforma no sistema tributário e a tramitação da PEC 110, instrumento para a equação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, e do Imposto sobre Serviços, ISS, na criação de um imposto único. Outro projeto que recebe o apoio dos secretários de Fazenda é o PL 1472, que cria uma conta de estabilização na qual serão utilizados diversas receitas, principalmente os dividendos da Petrobras, para que sejam divididos com a União. De acordo com o presidente do Senado, hoje os lucros são estratosféricos, muito além da média mundial. Segundo ele, não é nada de confisco nem de fundos, é uma conta de estabilização para que possa ser revertido para a sociedade, especialmente para aqueles que dependem disso para sua sobrevivência, como caminhoneiros, motoristas de aplicativos e motociclistas. Ao final da reunião com os secretários de Fazenda, Rodrigo Pacheco disse que houve uma deliberação para um encontro com os governadores dos estados, objetivando identificar o que os estados podem fazer para contribuir com menos impacto no bolso dos proprietários de veículos automotores. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, eu vou emendar essa história dos combustíveis com a energia elétrica, porque estão associados esses dois temas, principalmente na agenda política. E você já vai entender, ouvinte, internauta, por quê. Mais um balde de água fria para quem alimenta a expectativa de suspensão do reajuste das contas de energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia criticou nessa quinta-feira, durante a audiência pública na Câmara Federal, a tentativa de revogação dos aumentos da conta de luz autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Um dos projetos que tramitam na Câmara foi apresentado pelo deputado Domingos Neto e propõe que os reajustes da conta de energia sejam sustados. A Câmara aprovou na semana passada o regime de urgência para a votação do projeto. Os deputados pressionam a ANEEL a rever os reajustes dados em todo o país entre 15% e 25%. E mais, nessa questão, o secretário adjunto de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Domingos Romeu, afirmou durante a audiência pública que o projeto pode significar quebra de contrato e aumentar a percepção de risco pelos investidores. Já o superintendente de gestão tarifária da ANEEL, Davi Antunes Lima, disse que os aumentos expressivos ocorreram por fatores como os gastos com contratação de empresas de energia térmica, de geração de energia térmica. Como alternativa ao projeto de lei que tramita na Câmara, Antunes Lima propôs que os governos estaduais façam uma redução temporária do ICMS. Segundo ele, não haveria perda para os estados, porque a arrecadação está crescendo e, ao mesmo tempo, essa medida poderia ter um impacto de 5% na queda das contas de energia elétrica. Eu disse que os dois assuntos estão associados, jornalista Beto Almeida, porque há esse movimento nos bastidores, principalmente o governo federal, que atribui aos governos estaduais a responsabilidade pelo custo elevado no preço dos combustíveis em função do ICMS. E agora vem essa proposta para os governos estaduais reduzirem o ICMS sobre a conta de energia elétrica para diminuir o custo para os consumidores. Ou seja, Beto, uma queda de braço entre o governo federal, que sai do campo dos combustíveis para
também para a área da energia elétrica. Abrir mão do ICMS significa menos dinheiro no cofre e, no argumento dos governadores, menos recursos para bancar a conta diária do funcionamento da máquina administrativa. Luzenor, eles dizem que se for adotada essa redução do ICMS sobre a energia, vai reduzir a conta dos consumidores em pelo menos 5%. O problema é que todo mundo agora está mirando o ICMS dos estados. Que o ICMS é uma alíquota altíssima cobrada pelos estados, isso não tenha dúvida, é alto mesmo. Agora, inclusive é bom que se diga, por exemplo, que no caso dos combustíveis, em março foi feito novamente o congelamento das alíquotas. Não é que houve redução, foi apenas o congelamento para que não houvesse um reajuste maior ainda para cima, claro, do percentual cobrado sobre o ICMS. Em junho agora acaba. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um apelo ontem para os secretários de Fazenda nessa reunião dele com o FAS, inclusive a representante do Ceará estava presente, para que em junho seja renovado novamente esse congelamento até que se encontre uma solução para isso. E os secretários de Fazenda disseram o seguinte: olha, a solução é aprovar a reforma tributária e encontrar um mecanismo que realmente mude a atual política de preços da Petrobras. Significa dizer para o consumidor que isso ainda vai demorar. Essa agonia não vai ser uma coisa que vai se resolver daqui simplesmente a 15 dias, um mês. Não vai, Luzenor. Falta é impressionante. Falta boa vontade de todo mundo, a verdade é essa. Vamos falar sobre as eleições 2022, jornalista Beto Almeida. Você nos antecipava que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, volta a cumprir a agenda no interior do Ceará. Exatamente, Luiz. Olha, o Roberto Cláudio começou essas visitas dele em forma de palestras que ele estava falando, realizando pelo interior. Começou pela região do Cariri. Na semana passada ele esteve nos municípios da região da Ibiapaba. Hoje ele está começando aí pela região dos Inhamuns. Durante agora o dia ele vai estar pela manhã em Pedra Branca, mas só que à noite ele vai estar em Tauá, vai ser recebido pela prefeita de Tauá, que é a Patrícia Aguiar. É simbólico isso, a presença do Roberto Cláudio, não é só simbólico, vamos dizer assim, cria uma certa expectativa por conta de que a prefeita, ela é a mulher do Domingos Filho, mãe do Domingos Neto, mas vamos lá, citar aqui no caso do Domingos Filho, porque o Domingos Filho é o ex-presidente do TCM e presidente também do PSD, que é da base governista e que está reivindicando, Luzenor de Oliveira e ouvintes, a vaga de vice-governador na composição dessa chapa que vai ser anunciada ainda para governador e vice. Só que quem está querendo essa vaga é o PT, Luzenor. O PT está querendo essa vaga. Então, alguém vai ter que sobrar nessa história. Então, a presença do prefeito Roberto Cláudio, claro, adquire um pouco mais essa expectativa dele em Tauá, por conta do discurso do que vai ser dito, do que não vai ser não dito, porque às vezes em política é muito mais relevante o que não é dito do que fica no silêncio, de como ele é recebido, enfim, há uma certa expectativa. O próprio presidente do PSD, Domingos Filho, não vai estar presente ao evento. A informação é de que ele continua em Brasília, em outros compromissos, vai chegar tarde, não vai ser possível, mas claro, vai ser recebido com todas as honras pela prefeita Patrícia Aguiar, o prefeito Roberto Cláudio, que inclusive tem dito o seguinte, Luzinor, ele considera, por exemplo, que essas manifestações que têm ocorrido ultimamente, com essas brigas internas nos partidos que fazem a aliança, principalmente por parte do PT, ele diz que considera isso como mais uma espécie assim de briga de torcidas e que no fim das contas não é isso que vai definir realmente a composição de um arco de alianças que já está aí no poder há tanto tempo e que reúne sim grande número de partidos. Agora, para além de Tauá, ele também vai finalizar esse giro pelos Inhamuns amanhã, no sábado. Ele vai a Solonópolis e vai receber o título de cidadão lá do município. Enquanto isso, a governadora Isolda Sela vai estar hoje na região da Ibiapaba e tem compromisso de inauguração de obras na região, no município de Tianguá. O Carlos Alberto chega agora com essa informação. A população do município de Tianguá, na região da Ibiapaba, recebe hoje melhorias nas áreas de educação, saúde e lazer. A governadora Isolda Sela estará em Tianguá a partir das 9 horas da manhã, onde será inaugurado um centro de educação infantil, SEI, no distrito de Pindoguaba, que trará um olhar especial para a primeira infância na região.
Também está prevista a inauguração da ampliação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Palmeira Comprida, assim como a implantação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Freixeiras e melhoria no abastecimento de água do bairro Santo Antônio e adjacências. Para o prefeito de Tianguá, Luiz Menezes de Lima, a inauguração dessas obras pelo Estado será importante para a infraestrutura local. Vamos também inaugurar uma estação de tratamento de esgoto no bairro das Freixeiras e vamos inaugurar um sistema de esgotamento sanitário da Palmeira Comprida, que é composto de laboratório e outros serviços prestados pela CAGES. Além disso, ainda vamos ter assinatura de ordem de serviço de Areninha para o distrito de Tabainha. Todos os eventos contarão com a presença da governadora do Ceará, Isolda Sela. Carlos Alberto, da FM 94.9 de Tianguá, para o Alerta Geral. E para finalizar o bate-papo político, Beto? 2 assuntos rapidinho aqui, que eu chamei, eu quero só citar. É que a partir do próximo domingo, dia 15, Luciano, os pré-candidatos que vão disputar as eleições de outubro agora desse ano, já estão autorizados a realizar aquela campanha da vaquinha virtual. É uma modalidade de financiamento que os pré-candidatos, ou os candidatos, né, já começam a solicitar diretamente ao eleitor, pessoa física. Porque lembre, doação de empresa não está permitida, apenas as verbas públicas que estão lá pelos partidos. E aí o que acontece? Está o TSE autorizando essas vaquinhas a partir do próximo domingo, só que o pré-candidato ele não vai poder ainda fazer nenhum tipo de campanha adiantada, não vai poder pedir voto e nem vai poder usar esse dinheiro ainda, porque só vai poder utilizar quando ele já tiver com a candidatura dele registrada, quando ele já tiver com o CNPJ para abertura de conta bancária, enfim, tudo em ordem. Mas para quem pensa que a vaquinha virtual não dá resultado, dá sim, Luciano. Tem muito eleitor que doa. 7 horas e 45 minutos e para finalizar, mostrando aqui essa imagem que foi nos encaminhada pelo Jean Martins na região do Maciço do Baturité, em Aratuba. Olha aí, Beto, fogo aceso, com já preparando aí, olha, o milho cozido, Puxa, Beto Almeida, canjica, pamonha. Ele diz o seguinte, Luciano, manda o endereço pra gente mandar a pamonha pra você. O Jean, aqui ó, em frente à Assembleia Legislativa, manda a pamonha aqui que a gente faz questão de dividir com todos dentro do bate-papo político aqui no Alerta Geral. A você, pamonha Beto, salgada, né? Porque eu não gosto da pamonha doce. É porque a pamonha já é doce, né? O milho já tem açúcar, né? Então, pra você, Beto Almeida, que precisa cuidar da glicose aí. Exatamente. Jean Martins, valeu pela imagem aí. A todos da localidade de Pai João, em Aratuba, o nosso grande abraço que nos acompanham, todo esse povo nos acompanha pela FM 89.5. A você, Beto Almeida, uma boa sexta-feira. Uma boa sexta-feira e até segunda, se Deus quiser. Para chamar amanhã tem Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com o Marcos Surlan e com o professor Paulo Bacelar. Você manda a sua pergunta e aqui tem resposta segura na área da Previdência Social. Agora sim, Marcos Surlan, um grande abraço. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.